inicialmente buscando ligar um pedaço de couro ao outro. E ela acompanha a própria evolução da humanidade, pois conforme o avanço tecnológico, as técnicas também foram se inovando. E com esse aperfeiçoamento surgiu o profissional, o costureiro. Como inicialmente não existia os cursos profissionalizantes, então o conhecimento era passado através das gerações. E no ambiente familiar era muito comum esse incentivo da prática da costura. Inclusive as meninas, desde muito novas, aprendiam com as mães ou irmãs mais velhas a confeccionar as peças dos próprios enxovais, mesmo ainda não tendo um pretendente ao casamento. Com o avanço tecnológico, causado principalmente pela Revolução Industrial, onde o mundo passou a viver uma nova fase, a da produção em série, da industrialização, muito desse espírito familiar se perdeu. Embora nas indústrias existam de alguma forma essa tradição familiar, pois até hoje famílias são responsáveis pelo sucesso de grandes empresas do ramo. Com a minha pesquisa de campo, eu pude observar que existe uma diminuição dos profissionais da área, comparando com gerações anteriores, em que quase todas as mulheres, se não fossem costureiras, dominavam práticas de costura. Isso se deve principalmente pela desvalorização da costura artesanal. Hoje existe uma facilidade muito grande na aquisição de peças industrializadas. E na linha de produção, as costureiras não se sentem realizadas profissionalmente, pois além de o trabalho ser muito árduo e muitas vezes o retorno financeiro não valer todo o desgaste diário, elas não podem inserir a criatividade, a personalidade nas peças. E os designers de moda e estilistas exigem uma certa dificuldade na consagração profissional aqui no Brasil, comparando com países da Europa. Inclusive, muitos acabam tendo que se submeter a estágios voluntários para adquirir experiência pela falta de mercado de trabalho. E eu pude observar também que o tradicionalismo acaba cultuando e auxiliando assim, na defesa de todos esses usos e costumes como um todo, porque muitos ateliês caseiros se apoiam no público tradicionalista para prosperarem atualmente, pois nós somos uma das poucas clientelas que valorizamos a costura artesanal na constituição de nossas pilchas. Escolhi demonstrar o corte godê, que é utilizado na confecção de capas, e escolhi mostrar esta peça pois ela foi a grande precursora das lojas Renner, que foi fundada com Antônio Jacob Renner, um descendente de imigrantes alemães da região de São Sebastião do Caí, município que por muito tempo pertenceu a São Leopoldo em minha região. E ele ficou muito famoso após criar capas de chuva inspirado nos ponchos dos gaúchos, pois como ele era comerciante e a maioria das negociações era realizada a cavalo, ele sentiu a necessidade de fazer aberturas nos ponchos para passar as mãos e assim facilitar a negociação. E com um tecido impermeável, porque pegava muita chuva no caminho, e esse era o grande diferencial das capas Renner, a qualidade do feltro que era produzido pela própria empresa, que inicialmente foi instalado em um rancho que servia de pouso para tropeiros. Mas o sucesso que é as lojas Renner hoje, com certeza foi o trabalho de muitas gerações da família Renner. O godê utilizado nas capas é o godê ponche, que é esse que faz toda a volta, embora existam atualmente costureiras que realizam em meio godê. E ele pode ser moldado ou através de moldes, no caso de peças menores, assim, uma capa desse tamanho seria inviável fazer moldes tão grandes. Então o godê era cortado da seguinte forma: era feito um quadrado, onde a metade seria conforme o comprimento da pessoa, né, frente e costas. Aí ele era dobrado em triângulo. Depois fazia uma nova dobra. E mais uma. Aí realizavam um corte referente ao pescoço e o acabamento final da parte inferior da capa. Os primeiros godês ponche não possuíam nenhuma costura, mas como atualmente as larguras do tecido são vendidos de tamanhos inferiores, é necessário fazer estes remendos. Inclusive essa possui remendo já.
vou demonstrar a costura do godê. Posterior. Algumas costureiras realizam alinhapos para se orientarem melhor, e também inicia de cima, porque se passar um pouco aqui, inclusive esse tamanho, tem como depois fazer o remendo da parte inferior. E ele é feito só com a utilização da máquina. Sim. Até porque quando surgiu, já existiam as máquinas. Tem que... Aí, mas tem que ir girando conforme, porque ela não é só a costura reta em si. Tem que voltar de novo. Então agora com o outro lado. Dois minutos, tá? Tá, ok. Depois, para fazer a parte que fecha, como funciona? Assim. A parte que fecha? Isso. Algumas têm um forro, algumas que não têm o tecido tão forte assim, que esse era o grande diferencial, porque esse feltro era muito forte. E fazem toda... Existe uma outra capa, e eu já percebi alguns palas que possuem o overlock, que é a forma que, para não desfiar o tecido, esse feltro, esse acabamento é feito aqui, é o próprio tecido mesmo, porque é uma qualidade superior. E daí vai fazendo as dobras e costurando toda em linha reta também. Daí, sem esquecer, depois tem pregar a gola, a parte para passar as mãos. Inclusive, a costureira, uma das costureiras que eu entrevistei, me ensinou a fazer dessa seguinte forma, que pregava aqui esses dois paninhos, dobrava e um entrava um pouco mais para dentro. Esta já faz essas sobras de tecido e abotoadas com botões, então tem algumas peculiaridades. Certo. Estranho. Isso sim. Maravilha.